Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente que nos acompanha nessa manhã. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Muito bem. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Ana Tornelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos, moções e vetos. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador Zé Dias, que altera o Código de Obras e Edificações para prever em prédios dotados de elevador de passageiros, gerador próprio de energia elétrica para o seu acionamento em caso de falta de energia. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que reformula o Estatuto dos Funcionários Públicos. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, projeto de lei que condiciona a soltura de pipas e brinquedos similares. De autoria da vereadora Marilena Negro, projeto de lei que altera lei que condiciona o comércio e o depósito de fogos de artifício para vedar a sua venda ao menor de 18 anos e dá providências correlatas. De autoria do vereador Pastor Roberto Conde, projeto de lei que veda a produção, comércio e distribuição de produtos que contenham em sua formulação bisfenol A. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, vereador Zé Dias, projeto de lei que altera a lei para prever instalação de pias ou lavabos junto a sanitários químicos portáteis. De autoria do mesmo vereador José Dias, projeto de lei que altera a lei que consolida as leis sobre propaganda para prever respeito às normas gramaticais e ortográficas em toda a publicidade. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, projeto de lei que altera a lei que cria o Serviço Municipal de Guinchamento de Veículos Motorizados para exigir cobertura da área onde os veículos ficarem recolhidos. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o projeto de lei que altera a lei que exige fossa séptica em edificações situadas em zona urbana ou suburbana, não servida por rede de esgotos, para nela prever sistema biodigestor. De autoria da vereadora Marilena Negro, projeto de lei que estabelece princípios e diretrizes para a escolha de representantes de conselhos municipais. De autoria do vereador e segundo secretário da Casa, Silvio Hermani, projeto de lei que estende a denominação de Rua Atílio Ferretti ao seu prolongamento até a Rua Macedo Soares, no Jardim Guanabara. De autoria do mesmo vereador Silvio Hermani, projeto de lei que estende a denominação de Rua Geraldo Antônio Pereira ao seu prolongamento até a Rua Aristides Mariotti, no Jardim Quinta das Videiras. Do mesmo vereador Silvio Hermani, projeto de lei que estende a denominação de Rua Aristides Mariotti ao seu prolongamento nos trechos que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos dos eleitores do município. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que cria cargos públicos de arquiteto. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que institui o Serviço de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DISCA. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Bardi, que prevê nas edificações de interesse cultural a fixação de placa informativa. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei que altera uma outra lei para isentar do pagamento de estacionamento rotativo o veículo de pessoa com mobilidade reduzida, o de oficial de justiça em serviço e o de idoso.
Moção de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que apoia o projeto de lei de autoria do senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal, que institui gratuidade dos primeiros 50 quilowatts horários mensais de energia elétrica para consumidores da subclasse residencial baixa renda. Finalizando, senhor presidente, temos uma moção de autoria da vereadora Marilena Negro, que apoia o trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, coordenada pela deputada Ana Perugini, do PT. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos neste início de sessão, a de número 119, ou seja, a 119ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Anatonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Registrou? Ah, tá. Mas que cáspita. Obrigado. Muito bem. Vereador Zé Dias. Vereador Roberto Cone. Agora sim. Muito bem. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, vamos dar início à nossa ordem do dia. Esta presidência tem alguns comunicados a fazer. Tendo a ata da 118ª sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Senhores, uma convocação aos senhores vereadores. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária para apreciação da seguinte matéria. Projeto de lei de número 10.953, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a Lei 5.894 de 2002, que criou o Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, para instituir a taxa de administração e autoriza a criação e implementação do plano de amortização do déficit atuarial, autoriza a criação de cargos e de funções de confiança no órgão e revoga dispositivo correlato. Então, ficam os senhores vereadores convocados para a 20ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, a ocorrer logo após a sessão ordinária. Agora, um convite, dois convites aos senhores vereadores para duas audiências públicas. A audiência pública de número 25, a 25ª audiência pública, da qual consta a discussão do projeto de lei de número 10.872, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para prever ciclofaixa nas vias que especifica. No dia 13 de setembro de 2011, a partir das 19 horas. E também a audiência pública de número 26,
a ocorrer no dia 14 de setembro de 2011, a partir das 19 horas, cuja pauta convite contém um projeto de lei de número 10.736 de 2010, de autoria do vereador Fernando Manuel Bardi, que regula o serviço público de transporte de passageiros em motocicletas, o mototáxi. Fica feita, então, a convocação, bem como o convite para as duas sessões, para a sessão extraordinária e bem como o convite para as duas audiências públicas. Vamos dar início à nossa ordem do dia, que hoje é composta, senhores vereadores, apenas das honrarias que essa Câmara presta às pessoas que se destacaram no cenário municipal, estadual e nacional. Pediria aos senhores vereadores que nós precisamos de maioria de 2/3 para aprovação, então nós temos bastante projetos a serem votados e logo após uma sessão extraordinária. Primeiro item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1414 de 2011, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede o título de cidadão jundiaense. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Muito bem, com 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1414, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede ao engenheiro Nelson Messina Filho o título de cidadão jundiaense. Parabéns ao senhor Nelson Messina Filho. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1415, de 2011, também de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede o título de cidadão jundiaense. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Vereador Doca. Vereador Val. Muito bem. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 votos sim, nenhum voto não, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1415 de 2011, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede a Dom Joaquim Justino Carreira o título de cidadão jundiaense. Parabéns ao nosso querido Dom Joaquim. Terceiro item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1416, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede o título de cidadã jundiaense. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Muito bem. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 votos sim,
Nenhum voto não. Fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1416, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que concede à professora Neizi Martins de Oliveira Cardoso o título de cidadã jundiaense. Professora Neizi, que já esteve conosco aqui, foi vereadora durante um mandato nesta casa. Parabéns, então, à professora Neizi. Quarto item da nossa ordem do dia. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de registrar que se encontra presente entre nós a presidente do Sindicato do Funcionalismo Público, a minha amiga Irenir, bem como, né, o seu braço direito, né, Vanderlei, que também se encontra presente. Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre dedicam à Casa de Leis. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1419, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que concede o diploma de reconhecimento. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1419, de 2011, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que concede à ONG Um Só Coração o diploma de reconhecimento. Gostaria já de deixar avisado a todos os senhores vereadores para que também coloquem nas suas agendas a data da entrega dos títulos. Será no dia 10 de novembro de 2011, no Pulitiama, a partir das 19 horas. A partir das 19 horas, impreterivelmente. Quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1420, de 2011, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que concede a medalha Petronília Antunes. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Com a totalidade dos senhores vereadores, a unanimidade da votação, 16 votos sim, projeto de decreto legislativo de número 1420, de 2011, do vereador Leandro Palmarini, que concede ao professor Dr. Faustino Vicente a medalha Petronília Antunes. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1424, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que concede a medalha Petronília Antunes. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 votos, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1424, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que concede à Associação Maçônica de Jundiaí a medalha Petronília Antunes. Sétimo item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1425, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede ao tenente... que concede o título de cidadão jundiaense. Ainda bem que eu parei no tenente. Quase levo um beliscão da vereadora Natonelli aqui com justiça. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Muito bem, com 16 votos sim, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1425, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede ao primeiro tenente, agora sim,
Marcos Preteroto o título de cidadão jundiaense. Oitavo item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1426 de 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que concede o título de cidadão jundiaense. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Temos tempo, vereador Val. Muito bem. Com 16 vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1426 de 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que concede ao doutor Ives Gandra da Silva Martins o título de cidadão jundiaense. Nono item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1432, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que concede a ordem do mérito Conde de Parnaíba. Em votação. Com 16 votos sim, nenhum voto contrário, portanto, pela totalidade dos senhores vereadores, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1426, de 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que concede ao doutor Flávio Busanelli, 1432, que concede ao doutor Flávio Busanelli Júnior a ordem do mérito Conde de Parnaíba. 10º item da nossa ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1433, de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato, que concede o diploma de reconhecimento. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Muito bem. Com 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1433, de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato, que concede aos sindicatos metalúrgicos de Jundiaí e região o diploma de reconhecimento. 11º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1434, também de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que concede o diploma de reconhecimento. Em votação o projeto de decreto legislativo. Com 16 senhores vereadores votando sim,
fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1434, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que concede à Pastoral da Saúde da Diocese de Jundiaí o diploma de reconhecimento. 12º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1435, de 2011, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede a medalha Petronila Antunes. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Vereador Paulo Sérgio. Muito bem. Com 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1435, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede ao senhor Juliano Luiz Soares a medalha Petronila Antunes. 13º item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1440, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, que concede o diploma do mérito jornalístico. Em votação. Vereador Marcelo Gastaldo, muito bem. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1440, de 2011, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, que concede ao jornalista Milton Leite o diploma de mérito jornalístico. 14º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1441, de autoria do novo vereador Roberto Conde Andrade, que concede o título de cidadã jundiaense. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Muito bem. Com 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1441, de autoria do novo vereador Roberto Conde Andrade, que concede à senhora Maria Doroteia de Almeida o título de cidadã jundiaense. 15º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1442, de 2011, também de autoria do novo vereador Roberto Conde Andrade, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação. Com 16 dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado, portanto, pela totalidade dos senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo de número 1442, de 2011, de autoria do novo vereador Roberto Conde Andrade, que concede ao senhor Orival Inácio da Cunha, o Tubá, o título de cidadão jundiaense. 16º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1443, de autoria do novo vereador Fernando Manuel Bardi, que concede a medalha Capitão Nivaldo Bonassi de incentivo ao esporte jundiaense.
Em votação. Com 16 dos senhores vereadores votando sim, portanto, a totalidade dos senhores vereadores, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1443, de 2011, de autoria do novo vereador Fernando Bardes, que concede à Sociedade Esportiva Estrela da Ponte a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense. 17º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1444, também de autoria do novo vereador Fernando Manuel Bardi, que concede o diploma do mérito jornalístico. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1444, de autoria do novo vereador Fernando Bardi, que concede ao senhor Walter Tozeto Júnior o diploma do mérito jornalístico. Senhores, essa presidência recebeu um convite extensivo a todos os senhores vereadores e vamos fazer a leitura deste convite. Diz o seguinte: nós, agentes de desenvolvimento local do Jardim São Camilo, temos o prazer de convidar a comunidade para participar da nossa formatura e da apresentação do diagnóstico local, dia 16/9/2011, local Igreja São Camilo, Rua Ângelo Rivelli, 1020, o horário a partir das 19 horas. Depois eu pedirei à minha assessoria para que tire um xerox e encaminhe a cada um dos gabinetes dos senhores vereadores, e obrigado pela presença e pelo convite feito pela comunidade a esta casa aqui. Muito obrigado. 18º item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede a ordem do mérito Hilário Caniato. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Com 16 senhores vereadores votando sim, nenhum vereador ausente, fica aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 1445 de 2011, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede ao senhor Antônio Roberto Loschi a ordem do mérito Hilário Caniato. 19º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1446 de 2011, também de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede a ordem do mérito comendador Giuseppe Franco. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Com 16 vereadores votando sim, pela totalidade, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1446, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede à churrascaria e pizzaria Rei do Sul a ordem do mérito comendador Giuseppe Franco. 20º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1447, de autoria da mesa, que concede o título de cidadão jundiaense.
Em votação. Muito bem. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1447, de autoria da mesa, que concede ao senhor Adilson José de Oliveira o título de cidadão jundiaense. 21º item da nossa ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1448, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede o título de cidadã benemérita. Em votação. Muito bem. Com 16 vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1448, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede à senhora Marlene Aparecida Cadamuro o título de cidadã benemérita. 22º item da nossa ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1449, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação. Muito bem. Com 16 vereadores votando sim, portanto, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo de número 1449, de 2011, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede ao senhor Manuel Vieira Carlos o título de cidadão jundiaense. Me dizia que a vereadora Anatonelli, que alguns anos atrás, e eu participei, alguns outros vereadores também aqui participaram, né, vereador Zé Dias? Porque hoje a facilidade da votação aqui, que é super rápida, mas há um tempo atrás era nominal a cada um dos títulos concedidos. A vereadora Anatonelli, em algumas situações, e outros vereadores em outras, faziam a chamada, né? Porque é o primeiro secretário quem faz a chamada de cada vereador. Imagine, nós estaríamos aí talvez ao redor do 5º ou 6º título, se fosse nesse sistema de votação. A tecnologia às vezes nos ajuda e muito. Às vezes complica, né, vereador Doca? Mas, na grande maioria, nos ajuda. 23º item da nossa ordem do dia. O projeto de decreto legislativo de número 1450, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1450, de 2011, que concede, através do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, ao doutor Márcio Leopoldi, o título de cidadão jundiaense. Parabéns ao doutor Márcio. 24º item da nossa ordem do dia. O projeto de decreto legislativo de número 1451, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que concede o diploma de mérito religioso. Em votação.
Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1451 de 2011, do vereador Gustavo Martinelli, que concede ao padre José Carlos Edgar Ferrari o diploma de mérito religioso. Muito bem. 25º item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1452 de 2011, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação. Vereador Mingo Fontebasso. Com 16 votos sim, aprovado na totalidade o projeto de decreto legislativo de número 1452 de 2011, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que concede ao senhor Emerson Luiz Destro o título de cidadão jundiaense. 26º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1453, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que concede a medalha Petronília Antunes. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1453 de 2011, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que concede ao senhor Jair Mendes a medalha Petronília Antunes. 27º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1456 de 2011, que concede o título de cidadão jundiaense. Está em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1456 de 2011, de autoria do novo vereador Domingos Fontebasso, que concede ao tenente-coronel de artilharia Flávio Alvarenga Filho o título de cidadão jundiaense. 20º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1457 de 2011, também de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que concede a ordem do mérito Hilário Caniato. Em votação.
Muito bem. Com 16 vereadores votando sim, portanto, a totalidade dos senhores vereadores, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1457, de autoria do novo vereador Domingos Fontebasso, que concede à Fava Agro Comercial Limitada a ordem do mérito Hilário Caniato. 29º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1458, de 2011, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que concede o diploma de mérito esportivo. Em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, esta presidência que regimentalmente não vota, desculpa, 16 senhores vereadores votando sim, estou tão acostumado que a presidência não vota, viu, vereador Val? Uma hora tinha que errar. Fica, portanto, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 1458, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que concede ao senhor Marco Antônio o diploma do mérito esportivo. 30º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1459, de 2011, de autoria da nova vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede a medalha Petronília Antunes. Em votação. Com 15 vereadores votando sim, um vereador ausente, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1459, de autoria da nova vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede ao arquiteto Roberto Franco Bueno a medalha Petronília Antunes. Esta presidência vai suspender os trabalhos por até 10 minutos para que possamos receber a jornalista Rose, que ela quer fazer um convite a nós, todos os vereadores. Estão suspensos os trabalhos por até 10 minutos, se necessário.
Estão reabertos os trabalhos desta sessão extraordinária. Desculpa, ordinária. Extraordinária logo após essa. 31º item da nossa ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1460 de 2011, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede a ordem do mérito do comendador Giuseppe Franco. Nesse projeto nós teremos uma emenda. Que será lida logo após as votações. Está em votação o projeto de decreto legislativo de número 2011, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu vou pedir para tirar o vaso, porque fico com dificuldade de enxergar os vereadores à minha esquerda. Muito bem. Vereador Val, o senhor precisa votar, vereador Val, depois o senhor faz a sua petição. Estamos em regime de votação, vereador. Com 15 vereadores, fica aprovado o projeto de decreto legislativo. Votaremos agora a emenda de número 1 ao projeto de decreto legislativo de número 1460. Em votação a emenda. Aprovado pelos 16 senhores vereadores, projeto de decreto legislativo de número 1460, de 2011, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede ao senhor Ayrton Vanini a ordem do mérito comendador Giuseppe Franco. E a emenda diz para que a gente acrescente, né, ao senhor Ayrton, à frente do nome do senhor Ayrton Vanini, Zifras Restaurante. Então, o projeto de decreto legislativo concede ao senhor Ayrton Vanini, Zifras Restaurante, a ordem do mérito comendador Giuseppe Franco. Trigésimo segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1461, de autoria da mesa, que concede a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1461 de 2011, de autoria da mesa, que concede ao senhor Marcos Benedito do Prado Pereira a medalha Capitão Nivaldo Bonassi, de incentivo ao esporte jundiaense.
33º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1462, de 2011, de autoria da bancada do Partido da Social Democracia Cristã, o PSDC, que concede a medalha Petronília Antunes, em votação. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1462, de autoria da bancada do Partido da Social Democrata Cristão, PSDC, que concede ao engenheiro Ademir Pedro Vitor a medalha Petronília Antunes. 34º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1464, de autoria do novo vereador Silvio Hermani, que concede a medalha Petronília Antunes, em votação. Com 16 votos sim, fica aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 1464, de autoria do vereador Silvio Hermani, que concede ao senhor Ernesto Nani a medalha Petronília Antunes. 35º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1465, também de autoria do novo vereador Silvio Hermani, que concede a medalha Petronília Antunes, em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, portanto, fica aprovado pela totalidade dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 1465, de 2011, de autoria do vereador Silvio Hermani, que concede à professora Maria Inês de Oliveira Leme a medalha Petronília Antunes. 36º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1466, de 2011, de autoria da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que concede a medalha Petronília Antunes, em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 16 votos sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1466, de autoria da bancada do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, que concede ao deputado estadual Ari Fossen a medalha Petronília Antunes. O 37º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1467, de 2011, de autoria da bancada do Partido Verde, que concede a medalha Petronília Antunes, em votação.
Com 16 senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1467 de 2011 da bancada do Partido Verde, o PV, que concede a ordem Demolei a medalha Petronile Antunes. 38º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1468 da mesa, que concede o título de cidadã jundiaense. Em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1468 de 2011, de autoria da mesa, que concede à professora Marlene de Lima Delgado Pacheco o título de cidadã jundiaense. 39º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1469, da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que concede a ordem do mérito Monsenhor Hamilton José Bianchi, de Direitos Humanos. Em votação. Vereador Silvermani, o senhor não vai votar, vereador? Então, por favor. Com 16 vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1469 de 2011, de autoria da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, que concede ao Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência a ordem do mérito Monsenhor Hamilton José Bianchi, de Direitos Humanos. 40º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1470, que concede a ordem do mérito municipal de autoria da bancada do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Em votação. Muito bem. Com a totalidade, senhores vereadores, 16 votos, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1470, da bancada do Partido Republicano Brasileiro, que concede à professora Alexandra Maria Norma Tunguim a ordem do mérito municipal. 41º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1471, de autoria da mesa, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação. Vereador Doca.
Muito bem. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, 16 votos, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1471, de autoria da mesa, que concede ao senhor Dorival Saraiva da Silva o título de cidadão jundiaense. Antes da leitura e votação do 42º item da nossa ordem do dia, essa presidência recebeu, os senhores todos também participaram do recebimento por parte do Clube 28 de Setembro, de um convite, né, para a comemoração dos seus 114 anos de existência. E tem toda uma programação aqui. Eu não farei a leitura de toda essa programação, mas para que fique registrado que no dia 28 de setembro, né, a partir das 19h30, haverá uma sessão solene lá no Clube 28. Nós temos toda uma programação aqui, né, que vai ocorrer lá nas dependências do Clube 28. Então eu vou pedir também para quem é minha assessoria, para que tire um xerox desse folder que nós recebemos com a programação e que passe a todos os senhores vereadores, bem como aquele convite que foi feito lá do Jardim São Camilo. Muito obrigado. 42º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1472, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que concede a medalha Zumbi dos Palmares. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1472, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, que concede ao Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaense, 28 de setembro, a medalha Zumbi dos Palmares. 43º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1473, de 2011, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, que concede o diploma de homenagem póstuma. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Com 16 vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1473, de autoria da bancada do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que concede ao doutor Ademércio Lorenzon o diploma de homenagem póstuma. 44º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1474, de autoria da mesa, que concede ao deputado federal Arnaldo... Uma hora ia acontecer. Que concede ao deputado federal o título de cidadão jundiaense. Em votação. Mandei bem quase até o fim. Com 16 votos, sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1474, da mesa, que concede ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá o título de cidadão jundiaense. 45º item da nossa ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1475, da bancada do Partido Progressista, que concede o título de cidadão jundiaense. Em votação.
Com 16 dos senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1475, de autoria da bancada do Partido Progressista, que concede ao senhor William José de Souza o título de cidadão jundiaense. Último item da nossa ordem do dia, o item de número 46º, o projeto de decreto legislativo de número 1479 de 2011, de autoria da mesa, que concede o título de cidadão benemérito. Em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, fica aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1479 da mesa, que concede ao doutor Paulo Afonso de Luna Pinheiro o título de cidadão benemérito. Vencida a nossa pauta, esta mesa vai conceder uma questão de ordem ao vereador Durval Orlato. Apenas para lembrar aos integrantes da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana que nós agendamos uma reunião logo após essa sessão. Ainda não sabíamos da sessão extraordinária, que também deve ocorrer de forma rápida. Portanto, a primeira reunião nós vamos deliberar sobre alguns itens e ações aí da Frente Parlamentar. Eu pediria aos vereadores que ficassem após a reunião extraordinária no Salão Nobre para a gente fazer uma rápida reunião da frente e encaminhar algumas coisas que já estão aí paradas há algum tempo. Era só esse o lembrete aos vereadores da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, senhor presidente. Não é uma frente, então é quase a Câmara inteira, né, vereador? Nomine quem não são, vereador. Muito bem. Vencida a nossa ordem do dia, como já bem disse o vereador Durval Orlato, essa casa ia fazer, esse presidente ia fazer de novo o comunicado da questão da nossa extraordinária, que ocorrerá logo após o término da sessão ordinária. Nós temos agora a discussão dos requerimentos ao plenário. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu vou fazer a retirada, senhor presidente, do requerimento número 720, que trata da... do 721. Eu vou manter o 720, porque o 721, a gente quer tratar da questão da diferença de valor do Bolsa Creche, em relação ao que é pago às entidades sem fins lucrativos, é uma diferença bastante grande, e nós estamos no pleito aqui, junto com o vereador Gustavo Martinelli, presidente da Comissão de Educação, que tem uma pauta aí programada com o secretário de Educação, e aí a esperança é que ele esclareça isso nessa reunião, se é que não vá fazer alguma ação anterior a isto. Então, fica mantido o requerimento 720, para o qual vou apelar ao plenário que faça a aprovação. Muito bem, vereadora. Até a título de esclarecimento, esse vereador também foi procurado por algumas entidades e também vou conversar com o secretário para ser esclarecido. Acho que temos que saber a motivação da diferença, com certeza, né? Só para esclarecer, na verdade, nos chamou a atenção o decreto, porque eu tenho acompanhado a evolução do convênio com as entidades, o ajuste que tem sido feito, os acordos, desde o primeiro convênio. E, para mim, de pronto, chamou a atenção o tratamento diferenciado entre entidade privada e filantrópica, se a gente quer, o objeto é o mesmo, é atender crianças de 0 a 3 anos.
Então, fica aqui a nossa preocupação em comum, então, para tentar solucionar. Com certeza, há que ter um esclarecimento para que não cause nenhum tipo de sobressalto. Então, atendendo ao pedido verbal da vereadora Marilena Perdiz Negro, fica retirado o requerimento de número 721. Então, estão em discussão englobada os requerimentos de número 717, 718, 719 e 720. Com a palavra, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhoras vereadoras, público aqui presente. Nos dois requerimentos ao Executivo, informações do Executivo sobre a construção do complexo educacional, cultural e esportivo na Vila Comercial. Há muita especulação com a área, que era do Clube Jundiaiense. Foi feita uma permuta nesta casa e hoje esta área pertence à Prefeitura Municipal de Jundiaí. Várias especulações. Primeiro, a Confederação de Basquete estava interessada naquela área de 37 mil metros quadrados. O pessoal do tênis também interessada nesse terreno público, que é o único espaço na Vila Comercial para receber esse complexo esportivo. Se for feita uma parceria público-privada com a Confederação do Basquete, esse complexo, esse centro de treinamento, será aberto para a comunidade da Vila Comercial. Os moradores, os munícipes daquela região, da região sul, poderão usar essa área. Eu, como vereador da cidade, defendo a construção do complexo esportivo, pois todos poderão usufruir desse espaço público. Então, nós queremos informações. Quanto vai custar essa obra? Está no planejamento da Prefeitura Municipal de Jundiaí? Um complexo esportivo esperado há muito tempo, aquela região que não tem nenhum equipamento público voltado para o esporte. Uma outra informação do Executivo é sobre as alterações no trânsito na região ali do viaduto da Vila Comercial. Enquanto não é construídas as alças de acesso próximo à rodoviária, queremos saber as alterações. Tem que ser discutido antes, a CETRANSP tem que discutir antes com os moradores daquela região, antes de fazer qualquer alteração no trânsito. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tínhamos dois requerimentos, retiramos um, tentando aí uma estratégia de conversa com o secretário da Educação, que, aliás, tem muitos esclarecimentos a dar aqui para os vereadores. E uma preocupação que nos move é no sentido da utilização das vagas de cirurgia do Hospital Universitário. Ele é um hospital de referência para cirurgias, para maternidade, para cirurgias de oncologia, de mulheres, e hoje, mesmo depois de ter formulado essa questão, eu ouvi que parece estar noticiado que o hospital vai receber uma aparelhagem para fazer cirurgias mais eficientes na área de próstata, para homens também, e que certamente vai utilizar os centros cirúrgicos, os leitos ali disponíveis. O que nos preocupa são os casos que chegam até a gente. São pessoas que saem com diagnósticos prontos, até às vezes com exames radiológicos em mãos, e depois são submetidos a uma avaliação na Secretaria de Saúde para fazer esse agendamento de avaliação oncológica e posterior cirurgia, se for o caso, ou tratamento, e sai sem data. Então, imagine uma pessoa que já está com diagnóstico de imagem, com uma massa de tumor em alguma parte do abdômen, e aí fala, olha, o senhor tem aqui sim, mas aguarde em casa. Então, é nesse sentido que a gente quer saber se há
fila de espera para cirurgias no HU. Lembrando também que o HU faz cirurgias para convênios. Então, nós temos que otimizar e dar prioridade para os atendimentos do SUS. Então, nós queremos saber como que a secretaria, que é a reguladora dessas vagas, pelo contrato que nós aprovamos aqui, como que ela está fazendo isso. Não pode o cidadão sair sem pelo menos uma previsão. Pode ser de 1 mês, pode ser de 2 meses, mas tem que ter uma previsão. Não dá para sair com o seu papelzinho na mão para guardar em casa. Então, nesse sentido que eu mantive este requerimento hoje, para poder ver se vem uma resposta plausível e que possamos acompanhar todos, não apenas eu, mas todos os vereadores. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, também na minha autoria foi feito um requerimento ao plenário pedindo informações ao executivo sobre as obras de desassoreamento da nossa represa elevatória ali no Jundiaí Mirim. O motivo desse requerimento é que partiu do meu gabinete pedido informações através de ofício desde fevereiro e não obtive informações. Então, dessa forma, estou fazendo através de requerimento agora, solicitando tanto aos valores, embora até tenhamos acesso, né, de informações em relação ao processo, mas que eles nos deem essa informação de uma forma oficial, tanto em relação a custos e se houve algum aditamento nessa obra. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Vamos votar, então, englobadamente os requerimentos de número 718, 717, 719 e 720. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os requerimentos de número 717, 718, 719 e 720. Vencida a nossa ordem do dia, bem como os requerimentos ao plenário, essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, vamos dar início ao grande expediente. Lembrando aos senhores vereadores que logo após teremos a 20ª sessão extraordinária da 15ª legislatura. Então vamos passar ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. E atém, nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Nós temos 10 vereadores inscritos. Há uma sugestão para que todo mundo dispense o uso da palavra. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, dispensa a palavra. Vereador José Galvão, dispensa a palavra. Vereador Zé Dias, dispensa a palavra. Vereadora Ana Tonelli,
Vereadora Marilena Perdiz Negro. Dispensa. Vereador Leandro Palmarini. Dispensa. Vereador Paulo Sérgio Martins. Dispensa. Vereador Roberto Conde. Dispensa a palavra. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. E vereador Silvio Hermani. Então, com todos os vereadores dispensando o uso da palavra no grande expediente, nós vamos encerrar a presente sessão. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. O prejuízo que ele está trazendo para o cofre. Agora sim, com a mesa presente, com a totalidade dos senhores vereadores, 16 vereadores, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. E fica convocado para daqui 15 minutos o início da nossa sessão extraordinária. Muito obrigado, senhores.